Graças a Deus que podemos mais uma vez adorar e meditar na palavra. Vocês receberam aí um aviso, né? No canal da igreja, que os cultos estão sendo gravados e amanhã ele vai ser postado, tá bom? Aí eles vão cortar algumas coisas, né? Por o necessário. Porque, biblicamente, a Bíblia nos recomenda que nós devemos congregar. Não deixar de congregar, como é costume de alguns. E às vezes a transmissão acaba deixando bem assim, tranquilo, né? Em casa. E isso não é bom. Na pandemia, era necessário que isso acontecesse, porque não podia seguir a igreja. Melhoramos, vamos melhorar ainda mais. Muito breve, vamos ter uma câmera pendurada aqui no meio, de muita qualidade. Aos poucos estamos melhorando. Então, esse culto, ele não está sendo ao vivo, mas amanhã você pode procurar o canal da igreja, que vai estar postado. Todos os cultos vão ser gravados e colocados no outro dia, tá bom? Até que a gente tenha noção de transmitir os cultos ao vivo. Mas, por enquanto, vai estar assim. E também, o culto de quarta-feira, nós diminuímos o tempo dele, para que isso facilite para todos estarem aqui. Então, biblicamente, nós devemos congregar. Estar em um culto juntos, adorando, cantando, recebendo a palavra, aprendendo aqui. Porque, às vezes, em casa, a gente levanta, a gente sai, alguém chama, o telefone toca, você vê uma mensagem, e a pregação você acaba se perdendo com ela, e talvez não volta mais. Então, Deus ele deixou o ajuntamento, para que a gente esteja junto também. Então, os avisos que recebeu procede, e assim, um bom tempo vai continuar, até que haja a possibilidade de estarmos fazendo as transmissões ao vivo, ok? Muito bem, quero lembrar apenas que sexta-feira tem oração, sábado tem culto de jovens, né, aqui, domingo de manhã, nosso culto também à noite, como deve acontecer. Abra sua Bíblia, sim? Não, vai ser nesse domingo no outro ainda, no segundo domingo, né? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 3. E eu gostaria que você estivesse muito atento, porque as revelações que estão aqui, para nós, elas são incríveis, são fantásticas. E nós somos, ou devemos ser, exatamente como está aqui no texto. Então, siga com atenção, o texto já está ali, né? Você pode acompanhar. Então diz assim o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Nós vamos conversando, vamos lendo, vamos conversando, para que a gente mastigue cada pedacinho da palavra, entenda. Bendito seja Deus, exaltado seja Deus, engrandecido seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Senhor de quem, na verdade? Da minha vida, da sua vida. Então ele está dizendo, exaltado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai de misericórdia, ou seja, Deus é tremendamente misericordioso. Quantas coisas erradas você já fez e Deus perdoou? Não tem mais jeito para mim, e teve jeito, né? Quanta coisa errada lá atrás você fazia, mas o Pai das misericórdias simplesmente teve misericórdia e te perdoou. E nos perdoou. Então, bendito, exaltado seja Deus. Pai de misericórdias e de toda a consolação. Deus sempre nos consola. Deus sempre nos conforta. Deus sempre traz a nós o bem-estar. Aquele sentimento de que você está guardado, que existe um Deus que cuida de você. É Deus que faz isso. Sem que você perceba. Essa vontade que você tem, talvez, de ler a Bíblia, de vir para a igreja, de pensar nas coisas espirituais, é promovido por Deus. Por mais que viremos as costas, Deus promove isso. Gente, vocês estão entendendo? No versículo 4, e Ele, que nos conforta em toda nossa tribulação. É Ele que nos conforta em toda nossa tribulação. Quero perguntar aqui, quem aqui que não tem nenhum tipo de tribulação? Por favor, fala. Todo mundo tem uma tribulaçãozinha. Questões familiares, financeiras, questões de dentro de você mesmo, né? Então, Ele conforta toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em angústia. Prestou atenção nisso? Deus nos conforta em toda tribulação, para que você também conforte aquele que está em angústia. Todo mover de Deus na minha vida tem um objetivo, que esse mover que Deus pôs aqui, ele seja transmitido para outro. Que a paz que Ele te deu, você dê a outro. Que a segurança que você tem, você passe para outro.
É assim que é o Evangelho. Como está ali? Ele nos conforta de toda tribulação, nos socorre, e nós devemos fazer a mesma coisa. Para consolar os que estiverem em angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, da mesma forma que Deus te contempla com a consolação, com o cuidado dele, você vai fazer para outra pessoa. Bem entendido isso? Você já sofreu um dia, você já teve aquela angústia, aquela dor, a perda de alguma coisa, a perda de alguém, e agora você está bem, mas de repente alguém está passando por aquilo. O que eu tenho que fazer? Ir lá consolar, estender a mão, socorrer. Quantas vezes você foi socorrido em alguma coisa? Agora tem alguém precisando? Socorra, corre atrás, ajude, estenda a mão. É exatamente o que está escrito ali. Que nós devemos estar consolando uns aos outros. No versículo 3, por quê? Assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Você sabe, nós sabemos o quanto Cristo sofreu por nós, não é verdade? Então o que ele está dizendo? Que isto que Cristo sofreu nos salvou, nos trouxe vida. E desta forma também nós devemos passar essa vida para frente. Nós devemos transmitir essa vida para as pessoas também. Que transborda, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. E eu pergunto mais uma vez, quem é o Senhor da sua vida? E você diz, é Jesus Cristo. Então que a consolação dele venha transbordar para que isso derrame sobre outras pessoas também. Gente, vocês estão compreendendo a profundidade disso? No versículo 6, mas se somos atribulados, é para vosso conforto. Olhe, preste muita atenção nessa expressão. Paulo está dizendo, olha, se eu sou atribulado, é para o vosso conforto. Ou seja, isso que eu estou passando, eu estou crescendo, eu estou aprendendo para que eu possa passar para você. Então, quando você passar por uma tribulação, por um momento difícil, não é hora de meter o pé em nada, não é hora de murmurar, de reclamar. Falar, Deus, apenas me sustenta e me dá sabedoria para passar esse momento. Porque nesse tempo você vai aprender muito. E outras pessoas serão abençoadas através de você. Então, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, e também, é também para o vosso conforto. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando, olha, tudo aquilo que eu passo, eu vou passar para você. Se você ler o Novo Testamento, 1/3 do que está escrito aqui, Deus usou a vida do apóstolo Paulo. Então, quando você lê a palavra, você está sendo confortado, exortado, repreendido. Então, tudo que ele passou, ele transmitiu para nós. E assim nós devemos fazer para as outras pessoas também. O qual também, para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, nós também vamos passar por momentos difíceis. E se eu estou sendo edificado pela palavra, eu também vou conseguir passar por esses momentos difíceis.
e ajudar outras pessoas. Assim deve ser a igreja no seu dia a dia. Ou traduzindo, eu vou dizer para você o seguinte: isto é ser cristão, isto é ser um seguidor de Cristo. Amém, igreja? Ótimo. Então vocês entenderam até aqui. Ainda no livro de 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. A partir do versículo 14. Segundo aos Coríntios 2, a partir do versículo 14. Diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Irmãos, quando eu estava meditando, eu já li várias vezes, mas eu parei para meditar. Falei, meu Deus, que responsabilidade e que privilégio. Vamos pensar em cada detalhe que está ali. Graças, porém, a Deus em Cristo Jesus. Graças, porém, a Deus. Graças a Deus, traduzindo, que em Cristo, olha só o que Ele nos fez, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Deus sempre nos conduz em triunfo por meio de Cristo. O apóstolo Paulo diz aos Romanos que em Cristo somos mais do que vencedores em todas as coisas. Então Ele nos conduz em triunfo. Agora, por favor, preste atenção nisso. E por meio de nós, por meio de quem? Você pode falar assim, por meio de mim. Essa palavra é direto para a minha pessoa, para a sua pessoa. E por meio de mim, manifesta em todo lugar, o quê? A fragrância do seu conhecimento. Tudo que Jesus nos ensinou, toda a palavra, ela é manifesta como um perfume para aqueles que estão ao nosso redor. A fragrância do seu conhecimento. As pessoas param para te ouvir, e o conhecimento de Deus, então, é passado para elas. O conselho que você dá é fundamentado na palavra. Então, essa fragrância do seu conhecimento, ela se torna prazerosa para quem está te ouvindo. Compreendem isso? Então, por meio de nós, Deus manifesta tudo o que Jesus nos ensinou para as pessoas ao nosso redor. Pense nisso. Aonde você vai, no meio da sua família, você é a pessoa que passa o conhecimento de Deus, que as pessoas te consultar, ou aonde você está, você é o espinho na carne, aquele prego no sapato, ou aquela que na pisca. Como que eu sou entre os meus parentes? Como que eu sou entre os amigos? Eu sou sempre o crítico difícil? Ou eu sou, por mim, é transmitida a fragrância do conhecimento de Deus? Eu preciso analisar isso. Se não está acontecendo assim, algo não está correto. Às vezes eu até sei, mas estava desavisado. Agora eu estou avisado que deve ser diferente. Então eu vou caprichar. Aonde eu estiver, seja no trabalho, seja com a família,
seja com os amigos, seja no ônibus, onde eu estiver, eu vou lembrar que, por mim, através da pessoa, Deus vai manifestar a fragrância do seu conhecimento, do conhecimento de Cristo, para as pessoas. Gente, bem entendido? Continuando. No versículo que nós estamos, nós lemos o 15, não foi isso? Versículo 16. Para com estes, para com Deus, vamos ler o 15 agora, não é isso? Ah, tá. Se me deixar passar. Versículo 15. Porque nós somos, o quê? Nós somos para com Deus o bom Cristo. Nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Sabe quando você está num lugar e chega uma pessoa com um perfume gostoso? É gostoso, não é? É bom. Ele está dizendo então que nós somos o bom perfume. Nós provocamos esse prazer onde estamos. Nossa vida, a gente até gosta de ficar perto de alguém perfumado. Será que gostam da presença como o bom perfume de Cristo? Então eu preciso pensar, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo em todos os cantos. Tanto nos que são salvos como nos que perdem. Nos que são salvos, são o sacrifício da cruz. Que aceitam o sacrifício de Jesus, Jesus diz, eu seja o Senhor da minha vida. Para aqueles que se perdem, são aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo. Que não querem submeter a Cristo. Que não querem ser o bom perfume para com Deus. Na faculdade, sempre tinha um professor que pegava no meu pé. Ele fazia questão de parar a aula para me afrontar. Ele então começava a questionar. Eu ouvia e ouvia. Então, depois eu falava. Eu mostrava para ele, então, que até a presença dele na sala de aula era um propósito de Deus. Como? Olha o quadro. Eram coisas tão bonitas, que eram confortadoras. Você está vendo? Você não escreveu isso por escrever. Cada mensagem que nós colocamos, ela traz conforto para a pessoa. Ele está confuso, vamos deixar isso para lá, vamos dar aula. Às vezes, aqueles que se perdem, eles não querem te ouvir. Eles querem te massacrar, criticar. Mas quando você os confronta com a palavra, com a fragrância do conhecimento, eles se confundem. Então eu preciso estar ali, sendo o bom perfume de Cristo para todos, até aqueles que não querem. Mas é interessante que aquele que não quer, ele sempre volta para você de novo. E daí, crente, então é assim? Na verdade, ele está querendo ouvir alguma coisa. Ele quer receber algo mais, mas não quer dar o braço a torcer. Esteja quieto, porque Jesus disse, olha, não tenha medo. Porque o Espírito Santo, ele vai colocar na sua boca a palavra. Pode ser diante dos magistrados, das autoridades, daqueles que questionam, o Espírito Santo vai te dar sabedoria para aquele exato momento. E aquilo que você fala, o Espírito Santo usar dentro daquela pessoa, para ela pensar, para ela questionar. Porque nós somos o bom de Cristo. E Deus sabe disso. Nós passamos essa fase do conhecimento de Deus. Se assim não está acontecendo, precisamos melhorar a nossa intimidade com Deus. Então, o versículo seguinte, o versículo 16, diz assim: para com estes, aqueles que não querem Cristo, para com estes, cheiro de morte, para com aqueles que aroma de vida para a vida, ou seja, aqueles que não querem Jesus é como se fosse um cheiro de morte. E para aqueles que querem aroma de vida, nós devemos confortar a Cristo.
Porém, quem, porém, é suficiente para estas coisas? Ele faz uma pergunta: mas quem é capaz de ser o que está escrito ali? Para transmitir essa verdade? Sim, aquele que está em Cristo. Aquele que é filho de Deus. E nasce então, porque naquele tempo, como hoje, naquele tempo também tinha homens que pregavam, mas eles eram aproveitadores, eles eram extorquidores para tirar dinheiro, para tirar vantagens, para seduzir viúvas e assim por diante. E Paulo, então, ele está questionando isso. Então veja a resposta dele no versículo seguinte, no versículo 17. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, ou seja, nós não estamos fazendo comércio com a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Ou seja, o que nós passamos é a fragrância do conhecimento de Deus por meio de Cristo. Nós não estamos comprando, nós estamos oferecendo para que alguém dê dinheiro, para que tenha uma bênção. A bênção vem mediante a obediência à palavra. Ser o bom perfume de Cristo em todos os cantos. Deu para entender, gente? Muito bem. Na sequência, vamos abrir aí no capítulo 3 de 2 aos Coríntios, e nós vamos ler o versículo 2 e o versículo 3. Vamos aqui uma outra declaração de nós somos. Vós sois, Paulo está falando para aqueles que haviam partido, para aqueles que estavam recebendo a mensagem, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Cada um de nós é uma carta escrita, lida e conhecida por todos os homens. Quem olha para você e fala: esse é homem de Deus, essa é a mulher de Deus. Como? Pelos seus atos, por aquilo que você pratica, o resultado do fruto que dá. Esse perfume que nós exalamos, e o perfume aqui, gente, é uma forma simbólica de mostrar que você agrada, que aquilo que você passa é prazeroso. No versículo seguinte, no versículo 3, ele diz: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Ou seja, aquilo que você tem aqui dentro, a palavra de Deus, a presença de Deus, é como uma carta escrita que todos podem ler e receber a mensagem. Estão compreendendo, gente? O mensageiro, ele é uma palavra. E alguém está esperando que alguém chegue para entregar uma mensagem. Porque nós somos a carta de Cristo. Nós vimos anteriormente que, na verdade, que a fragrância do conhecimento chega às pessoas. Essa carta escrita. Aonde você vai? Porque Paulo está falando anteriormente que muitos precisavam de carta de recomendação. Às vezes, acontece quando alguém vai para uma outra cidade, às vezes, algumas igrejas evangélicas fazem isso. O pastor escreve uma carta, esse fulano é membro aqui, está em plena comunhão, recebem aí, porque é uma sombra de Deus. Uma carta de recomendação. Paulo está dizendo, você não precisa disso, porque você já é uma carta escrita, ou seja, o fruto que você dá manifesta que você é de Cristo. O fruto não pode ser, né? Alguém carrega uma Bíblia, mas está fofocando por aí. Alguém carrega uma Bíblia e até prega, mas está fazendo coisas erradas, prostituindo, adulterando, criticando, amaldiçoando, brigando, gritando, seja lá o que for. Uma carta de Cristo não faz isso. Hoje nós temos aí os celulares que às vezes vai tantas mensagens de críticas, de zombaria, e nós não podemos andar por aí.
Porque nós somos a carta de Cristo para que todos leiam, para que todos vejam. Amém? Muito bem. Vamos para o capítulo 4. Eu vou falar seu aí, por favor, que aquele relógio lá não está convertido. 8h28. Alguém tem outro horário? 8h25. Então, como diz o pastor Elias, estou acabando. O pastor Elias vai ficar gravado para a vida toda, né? Irmãos, eu vou fazer uma leitura rápida aqui. 2 Coríntios 4, versículo 7 ao 10. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Nós temos tudo isso que nós falamos num vaso de barro, que é aqui o nosso corpo, é vaso de barro. Oh, mas Deus é tremendo. Deus nos dá tudo isso e coloca aqui. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sempre eu quero ser um vaso para Deus usar, mas a glória é sempre dele. Ô, irmão Carlinho, obrigado, Senhor. Para. Foi Deus que fez, não foi eu? Corta na hora, porque se você não cortar, você vai começar a inchar. Eita, eu sou bom. Não pode. A glória é de Deus sempre. Versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados. Perplexos, não desanimados. Eu quero que você entenda que quanto você pode ser Deus pode te usar com muito poder, mas você é tribulação. Em alguns momentos você vai ficar espantado com algo. Porque você é humano. Por isso está tudo num vaso de barro. Que a excelência seja de Deus. Porém, não serão derrotados. Porque a pessoa que é angustiada, ela vai ver. Perplexos, porém não desanimados. Ou seja, eu estou assustado sim, mas não vou parar por causa disso não. Às vezes uma pessoa que você admira faz uma bobagem terrível. E você quer ficar escandalizado. Você, não vou ficar escandalizado. O evangelho não tem nada a ver com isso. Eu vou seguir firme. Essa pessoa é o problema dela com Deus agora. Mas eu vou continuar firme. E ele continua dizendo, perseguidos, não desamparados. Todo mundo é perseguido. A Bíblia diz que todo aquele que quer viver piamente em Cristo vai ser perseguido, de alguma forma. Às vezes a perseguição é uma zombaria no serviço. Às vezes a perseguição é um problema em casa. Há muitas formas de perseguição. Perseguidos, porém, não desamparados. Abatidos, porém, não destruídos. É lógico que eu vou me abater com a notícia negativa. Eu vou me abater com a decepção. Mas em Hebreus está escrito, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Eu tenho que olhar para Jesus. Ele andou sobre as águas no mar. Mas quando ele tira os olhos de Jesus, ele olha para as ondas, ele afunda. Mas enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Então, aconteça o que acontecer, saiba que você é o bom perfume de Cristo. Versículo 10, levando sempre, olhe bem, preste atenção no que está escrito, e nós vamos encerrar com esse versículo. Levando sempre no corpo, é no corpo mesmo, no seu corpo, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Jesus não se deixou dominar pela ira. Jesus não se deixou dominar pelo pecado. Jesus não se deixou dominar pela vingança, mas ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Para que manifeste no nosso corpo o poder de vencer o pecado. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou vivendo a palavra, eu posso dizer não ao pecado. Eu suporto a tentação. Por mais que a carne trema, eu sei que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor em todas as coisas. Então o que está escrito aqui é uma verdade pura. E eu devo viver isso intensamente. Estamos entendidos? Esta é a palavra de hoje. Agora, quer compreender melhor?
Pegue o capítulo 1, 2, 3 e 4, 5 de 1 Coríntios. Você vai aprender mais ainda. Eu sei que essa semente vai germinar se você e deseja ardentemente praticar essa verdade, porque Deus não nos decepciona. Tudo que está escrito, o que nós lemos, é exatamente assim como está escrito. Amém? Podemos crer dessa forma? Amém. Pessoal do louvor, vem até aqui. Nós vamos dar um canto e depois nós vamos orar, finalizando esse culto. Amém. Vamos lá. Alguém está nos visitando aqui hoje pela primeira vez? Não, né? Deus abençoe a vida de todos. Vamos então estar adorando. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor e depois nós vamos orar, finalizando esse momento. Lindo Jesus, em meu coração, como eu amo os teus caminhos.